Olá, seja muito bem-vindo a mais um MaluCast. Nós estamos aí na reta final, concluindo a jornada do Slenderito. Você que vem nos acompanhando, viu que tem uma sequência bem bacana, bem estruturada para te conduzir passo a passo em direção a um patamar de máximo equilíbrio. E hoje nós estamos completando essa jornada com um episódio rejuvenescimento, é o R lá do Slender. Você que acompanha sabe que são 7 passos seguindo as letras do Slender e o R de rejuvenescimento. Estamos aqui novamente com o Slenderito. Vamos ver o que você tem a me dizer sobre rejuvenescimento, Slenderito. Fiquei mais novo agora, doutora. Sabe por quê? Bom. Porque alguém está acompanhando o nosso podcast no YouTube e se inscreveu. Olha que lindo! Que maravilha! Muito mais um inscrito. Mais e você? Um. Já se inscreveu? Não? Para descobrir por que o Slenderito agora vai falar sobre rejuvenescimento? Então, se você não se inscreveu, se inscreve. Assina ali, né? Ou melhor, clica no sininho para ativar as informações quando tiver um novo episódio e você não pode perder isso. Agora eu vou falar o que a doutora me perguntou. Vamos falar sobre rejuvenescimento? Falar sobre como eu estou mais lindo, mais formoso? Não? Você não achou? Eu acho que tô. Você não me conheceu antes, doutora? Vou explicar o porquê. Agora fica aquela dica para quem acha que não pode, aos 50 anos, aos 48, aos 45, ficar mais jovem. Pode sim. O rejuvenescimento, ele não aconteceu somente na minha pele, não aconteceu somente no meu corpo, aconteceu aqui, na minha mente também. E isso ajudou muito. O meu cunhado, doutora, tinha mania de olhar para mim, Rodrigo Hertmann. Ele está nos escutando. Ah, tá assistindo. Eu falei para ele, você tem que assistir. E com certeza está assistindo. Rodrigo olhava para mim e falava assim, tá barrigudo, hein? Ó. Tô mais esbelto que você. Eu olhava para ele, tá não. Tudo bem. Mas chegava em casa, eu olhava. Eu tô barrigudinho. Aí ele falava, esses pé de galinha aí. Eu falei, pé de galinha. Onde tem pé de galinha aqui? Aí eu olhava. Eu tava. Pois é. Mas, com o método Slender, eu fui aprendendo que cuidados com o meu emocional, cuidados com a minha alimentação, fazendo a digestão correta, me alimentando de forma saudável, tudo isso ia mudar. E hoje, doutora, Rodrigo, quem é que tá barrigudinho? Você passou na frente dele, né? Rodrigo, quem é que tá com pé de galinha? Continua ainda, mas assim, mas reduziu bastante. Aí não fiz nenhum peeling, não fui fazer nenhum tratamento de injeção de qualquer coisa que seja. Tudo isso foi no dia a dia, no passo a passo do método Slender. Exato. Você sabe que tratamentos estéticos existem, Sim. Eles têm o seu benefício e durante muitos anos eu trabalhei com cirurgião plástico, fazendo pré-operatório, preparando os organismos para os procedimentos estéticos que a pessoa queria e os resultados são infinitamente melhores, porque um organismo desintoxicado, limpo, alcalino, como você já sabe, que eu falo sempre, ele tem uma resposta muito melhor. A senhora falou agora que trabalhou fazendo o pré. Eu não sabia que existia uma pré para isso. Interessante, doutora. E isso foi proposta nossa, do nosso trabalho. Olha, mesmo porque a gente via como a pessoa melhorava esteticamente com o programa, então já que ela precisava ou queria alguma coisa estética mesmo, um procedimento cirúrgico, nada melhor do que ela estar preparada antes, até organicamente, para reagir melhor à anestesia, ao pós-operatório e tudo. Mas aí, Slenderito, esse rejuvenescimento, que é a nossa última etapa, ele leva a um conceito muito importante, que é o conceito de idade. Você sabe que a vida toda a gente condicionou o conceito de idade a tempo de vida, não é? Quando você pergunta para alguém quantos anos você tem, o que você está perguntando? Quantos tempo de vida ela tem? Quantos anos ela viveu? E aí eu lembro muito do meu avô paterno, com quem nós convivemos a vida toda, porque eles moravam conosco. Ele tinha uma maneira muito peculiar de dizer a idade, que eu custei para entender a lógica dele. Era uma maneira tão complexa que na minha infância eu falava, gente, por que ele não fala logo o número, né? E me marcou muito um aniversário dele de 72 anos, porque nós fizemos no bolo 72 velhinhas, aquelas pequenininhas, Sim. Todas ali acesas.
E a gente já sabia daquela forma dele responder a idade tão peculiar e perguntamos, vô, quantos anos o senhor tem? Ele respondeu dessa maneira: terminei os 72, entrei no 73 em direção ao 74. Precisava de uma confusão dessa? Agora, eu fiquei confuso ouvindo. Eu vou te explicar, eu custei para entender também. Ele estava perfeito, mas com uma precisão de conceito de tempo que eu nunca tinha visto na vida. Veja, nós estávamos comemorando 72 anos, mas ele já viveu 72. Uma criança, quando faz 1 ano, ela já viveu 365 dias de vida. Então, ele respondia: terminei 72, estou entrando no 73, porque a partir do dia seguinte ele já estava no primeiro dia do 73, exatamente, caminhando para o 74. Então, eu acho que ele foi, e eu cito isso em palestras minhas, eu acho que até citei isso num dos livros, ele foi o exemplo mais concreto e mais completo que eu já vi de idade ligada ao tempo. E isso sempre nos acompanhou. Aí, num determinado momento do nosso trabalho, e quando eu falo nosso, eu quero dizer meu e da doutora Eliana Pink, trabalhamos juntas uma vida, nós percebemos o quanto os nossos pacientes rejuvenesciam com o tratamento. Então, eles tinham 50 anos e organicamente, não só fisicamente, esteticamente, aparentemente, mas organicamente, eles estavam mais jovens, com 30 anos, por exemplo. Tem até um caso, que eu até acho que eu já contei aqui, mas vale a pena repetir, de um paciente nosso, um executivo, que frequentou a clínica por um bom tempo, se internou e ele realmente rejuvenesceu muito, esteticamente também, começou a correr 10 quilômetros todo dia, uma energia que até então ele não tinha. Aliás, falamos sobre energia no episódio anterior, né? E a esposa dele até então só o levava. Ela levava na clínica, deixava e ia buscar. Ah, não deu outra. Ela foi para o tratamento também, porque começou a ficar discrepante os dois, né? Ele muito mais jovem, era uma faixa etária de 54 anos na época que ele foi. Então, quando nós percebemos essa diferença, a pessoa, por exemplo, com quadro articular, articulações já enrijecidas pelo desgaste, pelo envelhecimento da doença, que a doença impõe, recuperava a flexibilidade da articulação. Então, ela estava rejuvenescendo, né? Pessoas com doenças degenerativas ou com doenças crônicas que recuperavam, os hipertensos, você está fazendo o quê? Rejuvenescendo. Ele está tendo um sistema cardiocirculatório de uma pessoa mais jovem. E aí nasceu em nós esse conceito de idade biológica. Até então, na época, não se falava nisso, não existia. Hoje já se fala. Sim, bastante. Mas nós temos, assim, o orgulho e a alegria de termos sido as primeiras a visualizar a existência de duas idades. A idade cronológica, que se preocupa com o quanto tempo de vida você tem, e a idade biológica, que se preocupa com o como você viveu esses anos de vida, né? E esse é o foco do nosso trabalho, viver de forma a mais saudável possível, sempre subindo os degraus em direção ao patamar de máximo equilíbrio, e a partir daí foi essa constatação de experiência vivencial com os nossos pacientes que nasceu o livro Idade Biológica. Nós o lançamos pela editora Senac São Paulo, realmente para mostrar a existência dessas duas idades, que até então não se falava, a possibilidade de rejuvenescer biologicamente e quais os fatores que impactam no envelhecimento acelerado ou no rejuvenescimento. Fizemos uma longa pesquisa analisando todos os aspectos da vida que interferem. E esse livro ajudou muita gente, sabe, Slenderito? Ele foi, inclusive, escolhido pelo Senac para estar na Feira de Frankfurt, na Feira de Paris, e na época nós recebemos muitos retornos de pessoas, até de fora do Brasil, nos contando que ao colocar em prática os ensinamentos aqui, na época nós não chamávamos de método Slender, porque esse conceito do Slender veio depois, mas
o passo em si é o mesmo, já estava né? no caminho. O ensinamento é o mesmo, o quanto isso impactou na melhora de vida. E deixa eu fazer uma pergunta, doutora, já que está o pessoal acompanhando a gente, tanto por áudio quanto por vídeo, quem quiser esse livro, ele tem e-book, ele tem só físico? Por como enquanto é que a gente vai poder... físico, é na editora Senac São Paulo, lá no site Ainda dela, consegue né? no site lá. Sim. Adquirir esse livro. Ele está sendo convertido, atualizado e convertido em e-book. Só vou mudar o nome dele. E fazer porque o e-book tem que ser um pouco mais funcional do que o livro. O livro texto físico, ele é mais recheado de informações, mais técnico e tal. O e-book ele tem que ser algo mais fluido, mais compactado, né? O impresso é mais Mas compactado. conseguem lá, entrando no site sim, lá, então o nome do livro mostra pra Idade gente. Biológica, ele tem um subtítulo muito interessante que é Comportamento Humano e Renovação Celular. Ó, de longe, depois a gente dá um friso nele para você, ó. Esse é o livro. Tá aqui para você, ó. E você vai ver ali, Eliana Pim. Tá vendo só? E tá aí eu, Maria Lúcia, porque na época eu ainda usava o meu nome... Linda capa. Bonita, né? Você sabe que essa capa, ela ganhou o prêmio Jabuti. Olha que... Sabe, tá vendo? Só falei, Jabuti? Linda capa. Você tem uma sensibilidade muito boa. Ela foi premiada, a autora, né? Que fez, a artista que fez essa capa, ganhou o prêmio Jabuti na época. Muito bom. Mas vamos lá. E aí, vamos lá. Então... Como que é possível rejuvenescer um organismo? Isso é graças à grande capacidade de regeneração do organismo. As células estão em constante processo de multiplicação. Já falei isso, vou falar de novo. Não para. Na minha época de formação, lá da faculdade, a gente pensava que o sistema nervoso não multiplicasse, que as células era aquilo, cresceu até 5 anos, depois não crescia mais. Não, ilusão. Elas estão também em constante processo de divisão celular. Uma célula se divide em 2, essas 2 dão origem a 4, 4 vira 8, e assim é um processo ininterrupto. Só que cada célula, para nascer, crescer e desempenhar sua função, ela precisa ser bem cuidada, ela precisa de um terreno favorável. E aí a gente vai de novo lembrar do agricultor. Antes de plantar, ele prepara o terreno. E o terreno, fazendo uma analogia, é o nosso sangue. Então, o nosso sangue tem que ser desintoxicado. Aí nós vamos lá para o nosso episódio de desintoxicação e também vamos para o nosso episódio de libertação, que é você se libertar de tudo que intoxica o seu organismo, a sua mente, o seu espírito, né? Então, você se liberta de alimentação errada, de hábitos errados, de pessoas prejudiciais, de ambientes nocivos. É uma libertação mesmo. Então, você limpa o terreno. Depois, você corrige o pH do seu terreno. O pH do sangue tem que ser alcalino. É nessa alcalinidade, 7,4 é uma discreta alcalinidade, mas é que tudo flui adequadamente. As glândulas funcionam melhor no pH alcalino, o metabolismo é correto no pH alcalino, até a irradiação do sangue é a correta no pH alcalino. Para quem nos acompanha em todos os episódios, parece, e eu repito isso também, tá? Parece repetição do que a gente já falou lá atrás. Não, não é. O passo a passo é necessário a gente sempre retomar alguns tópicos para que você entenda e compreenda que essa passagem, e falar sempre do sangue, que o sangue vocês já viram, o sangue é o complemento, ele é como se fosse a nossa espinha dessa transição, né, da subida da escada. Ele é espinha, então você vai seguindo. O sangue ele está sempre no meio, você já notou isso, né? Para quem acompanha os podcasts, sabe que a doutora sempre fala, o sangue tem que estar sempre adequado, da forma em que ela fala, com o pH que ela fala, para que você compreenda que todo o passo a passo da subida do método Slender está ali. Ele é o nosso coraçãozinho, né, redondo. Então, quando você ouvir, preste atenção, porque agora ela vem e vai te explicar que esse rejuvenescimento ele não acontece só por conta do sangue, mas sim do processo todo que o sangue vai ajudar você a seguir em frente. E essa repetição, sabe que é um jeito meu, porque apesar de que a gente quer que você assista todos os episódios, porque eles são mais ricos de informação,
mas eu fico angustiada de deixar o tema pela metade, sabe? Eu quero que quem assistir esse episódio, por um acaso caiu no último episódio, ele tenha um conteúdo mais robusto, de mais utilidade. Completo, então eu acabo voltando para ele ter o começo, meio e fim. Exatamente. Mesmo nesse único episódio. Mas volto a dizer, vale a pena você assistir na íntegra todos os outros. Mas aí, então nós fomos no agricultor que já limpou o terreno, já equilibrou o pH, e nós temos que ter cuidado com o pH. Quem que mexe diretamente com o pH do sangue? A alimentação. Então tem o alimento alcalino. Nesse livro Idade Biológica, inclusive, tem um capítulo, A Dieta do pH. Ele foi até matéria da revista Boa Forma, uma gigantesca matéria. Né? Foi a Thaís Cavalheiro, a jornalista da época, fez uma matéria lindíssima de várias páginas, só a dieta do pH. Você não conhece a revista Boa Forma? Gente, uma das revistas mundialmente conhecidas, tá? Só para vocês terem uma ideia. É verdade. E aí o que o agricultor faz? Ele refresca a terra, né? Então a gente equilibrar a temperatura do organismo. Aí eu até dei uma dica interessante aqui do banho, né? Vai lá ver onde é que está a história do equilíbrio térmico. Tem um banho bacana, um banho terapêutico. Isso eu passo direto para os pacientes. A senhora sabia? Tiago, a voz da minha consciência, como é que é o nome da esposa do Tiago? Não estou ouvindo. Ela pôs em prática. A Tatiane. Tatiele. Oi, Catiele. Nossa, então, perdão, tá corrigindo, então, Catiele. Obrigado por estar seguindo o método Slender, viu? Ela está fazendo esse banhozinho, viu, doutora? Tá. Ficamos sabendo já. Um abraço para você, Catiele. Olha, a gente ama o seu esposo, viu? Ele é tudo de bom aqui no nosso dia a dia, no nosso Malucast, não é? Sempre, ele comanda aqui essa orquestra. Essa estrutura toda, né? É maravilhoso. E então, você vê uma dica que você dá, usa nas crianças também. Você tem 2 filhos lindos, isso daí para criança é tudo de bom, porque é fácil de fazer e você já vai criando, né, vendo seus filhos crescerem já com esse equilíbrio garantido. E não por último, mas na sequência do agricultor, ele nutre a terra. E aí é onde a gente aprendeu a nutrir, que nutrir não é só comer, a gente nutre por várias coisas. Então é nesse processo todo que você dá para a célula um terreno favorável para que a geração futura seja melhor que a geração anterior. Então, se você tem uma geração de célula melhor que a geração anterior, seja isso na pele, no fígado, no coração, no sistema circulatório, no rim, né? Você está fazendo o que com esse organismo? Rejuvenescendo. A fonte da juventude existe. Existe, com certeza existe. Então, a regeneração, o milagre da regeneração celular é que garante para a gente a possibilidade do rejuvenescimento biológico, desde que você que está aí me acompanhando dê para o seu organismo um terreno favorável para que ele regenere. Infelizmente, o que a gente vê é uma degeneração acelerada. E eu vou dar um exemplo que você citou no episódio anterior e vale a pena. Um dos agentes rejuvenescedores é o sono. O sono é uma dádiva fantástica. Nele, dentre outras funções do sono, a gente secreta o GH, que é o hormônio do crescimento, né? Ele é chamado hormônio do crescimento porque na criança ele faz crescer. Mas em todos nós, tanto adulto quanto criança, ele é responsável por essa regeneração celular, por corrigir os defeitos, até as mutações genéticas que ocorrem, né? Porque é tanta divisão que pode vir um errinho ali. Então ele vai lá e separa o joio do trigo, e descarta os erros. Isso evita doenças degenerativas, câncer inclusive, né, que são resultados de mutações, e isso só é conseguido se nós estivermos dormindo justamente no período de pico de produção do GH, que é de mais ou menos de 10 à meia-noite, depois cai rapidamente o nível de secreção. Então, olha essa dica. Você está dormindo até as 10 da manhã, 11 da manhã, está dizendo que está dormindo bem, que você está recuperando a sua energia. 8 horas por dia, 8 horas por dia, está tudo maravilhoso, está perfeito.
preste atenção no horário em que você está dormindo e que seu filho está dormindo também. Principalmente eles que estão na fase do crescimento. Exato, não é assim, doutora? Exatamente. Então, às 9, o ideal seria às 10 horas estar no sono profundo. Para já estar no sono profundo, tem que ter dormido deitado antes, né? Vou repetir 9, então. 15, 9 e meia. Vou repetir a pergunta. Que horas você está colocando seu filho para dormir? E doutora, que horas que eles deveriam estar dormindo de verdade? 9 horas. 9 horas é o tempo certo, com tudo apagado, né? Para que comece a secretar adequadamente a melatonina, que é o hormônio do sono, sem celular do lado da cama da criança, sem, que nós falamos no episódio passado, despertador elétrico, né? Sem LEDzinho de luzinha que atrapalha. Então, ele dormindo, acostumar a criança a que à noite tem que estar escurinho, para que às 9h30 ele esteja já mergulhado no sono profundo e o cérebro, né, a hipófise, secrete o hormônio GH na quantidade necessária. Aí você sabe, você fica numa tranquilidade, numa gratidão ao universo, que enquanto seu filho está dormindo, ele está sendo tratado. Não é fantástico isso? Que delícia saber disso. Recuperado, eliminado defeitos ali, né, favorecendo a regeneração celular. Isso impacta diretamente no prolongamento da juventude. Agora fica aquela pergunta básica. Assim, o que sai mais barato, doutora? Botar um filho para dormir na hora certa, para que ele realmente faça o sistema imunológico dele trabalhar por completo, ou ficar gastando depois com medicamentos para que ele durma? Nem se fala, né? A saúde sempre é mais valiosa. A senhora é médica, a senhora precisa que o paciente exista, né? Mas a senhora não quer isso. O meu conceito seja outro. Exatamente. Né? O meu conceito sempre foi de promoção de saúde e não me alimentar da doença alheia. A gente tem que tratar as doenças, mas né? é isso que eu falo, que é a diferença do médico que quer tratar a doença antes que ela aconteça e não depois dela. E mesmo quando ela já está instalada, você sabe Sim. disso, mesmo que a pessoa esteja no buraco da doença, você que não viu os primeiros episódios, nós falamos das 4 fases do processo de instalação da doença. De descida da escada. E a 4ª fase é o buraco da doença, né? Quando a agressão virou lesão. E não é uma coisa rápida, é um processo gradativo, desequilíbrio após desequilíbrio, até que a engrenagem quebra e surge a doença. Mesmo a pessoa já no buraco da doença, ela pode ser resgatada e começar a subir os degraus. E não mantida ali no buraco, né? Mantida viva, mas ainda no buraco. Exatamente. E tudo isso é o rejuvenescimento. Quando você resgata uma pessoa de uma doença crônica, degenerativa, até considerada incurável, como eu já atendi aos milhares, você está fazendo o quê? Rejuvenescendo esse organismo. Por isso que o último passo, ele não é um passo que você vai dar, é um passo que você vai usufruir, porque ele é a consequência dos passos que você já deu. Desde o primeiro, tendo foco na saúde, né? Se mobilizando no sentido da saúde, e todos os outros que você vai ver assistindo cada um dos episódios, ele vai colher esse presente que é assistir o rejuvenescimento biológico, como você assistiu, né? Você exemplificado e vivo aqui para isso, para contar essa história. Você deixou o Rodrigo sem ação, né? Exatamente. Pararam as brincadeiras. Amo você, meu cunhado, mas eu não podia perder essa oportunidade de dizer o quanto eu estou lindão. E a gente fica mais feliz ainda porque não é exatamente só a estética, mas você saber que o seu sistema circulatório está bom, que o seu fígado está funcionando bem, né? O rim, que é um filtro fantástico, nós já falamos dele, né? E o sangue está limpo, que a alma do negócio é o sangue. E isso é rejuvenescimento biológico. Aí, Slenderito, eu queria ler, nesse livro, no final dele tem uns depoimentos de pessoas que conheceram o nosso trabalho, ou que se trataram conosco, pessoas que têm uma certa conhecimento da mídia, e tem uns depoimentos interessantes. O primeiro que eu vou falar é da Flávia Lippe. A Flávia Lippe, não sei se você se lembra, ela apresentou o Repórter Eco durante uma vida toda. Imagina. É uma jornalista fantástica. E ela, por sinal, é vegetariana, sempre
se dedicou muito ao cuidado com a saúde e ela escreve uma coisa muito bonita, quer ver? Ela fala assim, eita, não é possível, aqui, achei. Ela fala, o livro Idade Biológica nutre a alma com linhas de esperança e pitadinhas de amor ao próximo. Que lindo. Bonito, né? Aí ela fala sobre ela mesma. Amando o nosso corpo, nosso templo mais sagrado, amamos o outro e mudamos o mundo. É verdade. É fato. Não é? É fato. A leitura de um livro como esse ajuda a aumentar a esperança de viver junto de pessoas mais saudáveis e harmônicas. Isso sempre foi o nosso intuito, eu falo nosso, meu e da doutora Eliana, é aumentar, fazer uma gigantesca rede de pessoas saudáveis. Esse Malucast tem essa intenção. Os livros sempre tiveram, as palestras também. Maltratar o corpo é uma maneira cruel de lembrar-se de que ele existe. Não é? Você tem que lembrar que ele existe cuidando dele. Exatamente. Né? É importante alimentar o amor pelo corpo para que possamos amar o outro e o mundo. Bonita essa colocação. É importante lembrar essa colocação porque o nosso corpo é nosso templo, né? Exatamente. Já é bíblico isso, né? Já é bíblico. E a gente tem que cuidar dele com essa consciência, né? Gioconda Bordon, ela fez a Rádio Eldorado anos a fio em São Paulo e nós tivemos o prazer e a oportunidade de fazer vários programas com ela. Ela é uma apresentadora fascinante. E ela conheceu o nosso trabalho. Olha que coisa bonita que ela fala depois do trabalho, né? Hoje eu me sinto muito melhor do que aos 20 anos. Isso é rejuvenescimento biológico. Que fantástico. Posso acordar de manhã sentindo o corpo inteiro responder sem esforço aos meus desejos. Que delícia. É o vigor que a gente falou no episódio anterior, né? O vigor e a vitalidade. Isso é bom demais, ela fala. Uma boa noite de sono, depois de um jantar leve, me deixa na manhã seguinte pronta para qualquer desafio. Respiro e sinto o ar entrando fácil nos pulmões. A respiração atenta me predispõe a sintonizar melhor a minha emoção, perceber o que não está lá grandes coisas. Um primeiro cuidado simples, como acordar bem, por exemplo, já começa equilibrando nossa autoestima. É verdade, não é? Então, olha a mudança que as pessoas... E são pessoas de peso que têm consciência de que o método Slender e todo esse processo, né, de rejuvenescimento é funcional. Ele pode acontecer se você se permitir. Com certeza. E agora uma coisa interessante, Olga Bongiovanni, você lembra dela? Ela teve um programa por muitos anos também, um programa na TV, apresentadora de TV. Sim. Nós fizemos muitas vezes o programa dela, logicamente sempre falando em saúde. Ela sempre teve uma vida saudável, olha que incrível. Particularmente tenho hábitos saudáveis desde garota. Não gosto de doces e frituras, nem de refrigerantes. Alimento-me bem e esse bem pode ser o saboroso feijão com arroz, uma bela salada, muitas folhas verdes e um grelhado. Também não bebo líquido durante as refeições e à noite tomo somente uma sopa. Esse hábito, então, tenho desde criança, fui educada assim. Sopa toda noite, que minha nona materna fazia como ninguém. Então, tem pessoas, e aí nós vamos lá na primeira etapa da escada, né, na fase silenciosa ou até na fase Slender, de pessoas que já vêm com esse hábito mais saudável. Então, com certeza, ele vai retardar o envelhecimento, e retardando o envelhecimento, o que está fazendo em última instância? Quando a gente fala em rejuvenescer, isso é um ponto importante, você está falando em se livrar das doenças, porque a doença nada mais é que o resultado de um desgaste do organismo. A idade biológica, ela mede o grau de desgaste do organismo. Quanto mais desgastado, mais envelhecido. Quanto mais desgastado, mais vulnerável às doenças. Em vez de fazer o rejuvenescimento, você faz o envelhecimento precoce. Acelerado. Né? Você acelera isso de uma forma abusiva. E no meu caso foi abusivo mesmo, porque eu desconsiderei que a idade iria chegar, que se eu não tivesse cuidado do meu corpo, e ainda bem que tive tempo disso, conhecendo o método Slender, de fazer essa diferença, de transformar a minha vida, rejuvenescer, provar até mesmo
dentro de casa, entre os amigos, parentes, que era possível, né? Que aos 45 eu chegaria como se tivesse 30. Em melhor condição. Nossa, muito melhor condição. Hoje Exato. é outro mundo. Eu vou ler só mais um Fica aqui, à vontade, que é uma pessoa de quem eu gosto muito, a Wanderleia. Ah, quem não conhece Wanderleia foi nossa paciente por muito tempo. Olha que bacaninha que ela escreve aqui. Ela primeiro elogia eu e a doutora Eliana, mas vou pular essa parte. Fala que nós, por meio de recursos, me fizeram compreender e ver o que realmente se passava com o meu organismo. Percebi que a consciência dá muito mais estímulo para que a gente se empenhe a fazer algumas mudanças do comportamento. Isso que ela disse é muito importante. E é esse o sentido, por exemplo, do Malucast. É você dar consciência para as pessoas. Eu não falo sempre de levar conhecimentos úteis, porque quando você aí que está nos acompanhando desperta para esse conhecimento, você passa a saber coisas que nunca imaginou que existisse ou que nunca soube, você fica mais fácil de você se propor a mudanças. E é isso que a Wanderleia fala, né? Me fizeram compreender e ver o que realmente se passava com o meu organismo. Percebi que a consciência dá muito mais estímulo para que a gente se empenhe a fazer algumas mudanças do comportamento. Juntas traçamos um plano para recuperar meu equilíbrio orgânico, que inclui alimentação e tal. Olha, apesar do meu ritmo acelerado de vida, estou conseguindo seguir as orientações. Estou com muito mais disposição, me sentindo mais saudável, como se estivesse com alguns anos a menos. E vamos considerar, o que é muito bom, ela fala. Sinto que estou fazendo um tratamento rejuvenescedor por dentro. Gostei disso que ela escreveu. Estou adorando. Então, veja que são milhares, felizmente, né, ao longo dessa vida, que também não são poucos anos, né, são muitos anos, milhares de pessoas caminhando no sentido do rejuvenescimento biológico. A senhora falou da Wanderleia, imagine, ela viveu uma vida dos tremendões, né? Do Roberto Carlos, Erasmo, aquela correria maluca, e até hoje, né? Hoje ela está aí, presente, então, tudo, né? A gente vê hoje, deve estar com 79 anos, se não me engano. Ela está nativa, mudou também a sua maneira de viver, né, porque como ela falou mesmo no próprio livro, uma maneira alucinada. Quem vive da mídia, quem vive do contato, é o tempo todo. E a alimentação nunca vai ser regulada, porque os horários de sono são totalmente diferenciados, o ritmo biológico acelerado, extremo. E se ela conseguiu notar toda essa diferença... Conseguiu pôr em prática, né? Colocou em prática. Gente... Então não tem desculpa. Todos nós conseguiremos. Exatamente. Porque viveu um ritmo, que nem Wanderleia, uma cantora famosa, que viveu de TV em TV, de palco em palco, né, de estado em estado, de cidade em cidade. Consegue fazer isso? Exato. A gente também consegue. A gente consegue, com certeza. E essa noção que o organismo pode se desgastar mais rápido ou menos rápido é tão básica, Slenderito. Lembra que a gente comentou do carro? Num dos episódios, que eu não me recordo mais qual, que eu falei para você que se nós dois comprássemos um carro zero do mesmo modelo, até da mesma cor, para não ter diferença, é verdade. Você cuida do seu, põe em garagem coberta, troca óleo, calibra pneu, dirige com cuidado, e eu faço ao contrário, né? Corro, passo no buraco, não paro, não faço as revisões periódicas. Depois de um ano, eles têm exatamente a mesma idade, nós vamos confrontar os dois lá na concessionária onde compramos. Melhor exemplo. O meu tá velho e o seu tá novo, apesar deles terem exatamente a mesma idade. Então, é exatamente isso que ocorre com o organismo. O desgaste é a gente que contribui para piorar ou para evitar. Então, é isso que eu quero deixar para você nesse episódio, que é o último dessa série, não é o último do Malucast, com certeza que não, virão coisas muito boas por aí, fique atento. Teremos entrevistas, temos um projeto muito bacana que eu não falo, dou um spoiler aqui, não dou? Pode falar. O que eu faço? Pode falar. A moeda tem dois lados, esse é uma série bem bacana, com vários episódios, são assuntos muito interessantes que vocês vão ver, tem pessoas legais para virem como convidados, para a gente trocar ideia em assuntos variados, mas
o que eu quero dizer aqui no encerramento dessa nossa jornada, né, é que você entenda que é mais do que vital cada um construir a sua própria saúde, cada um se preocupar com o equilíbrio do seu organismo, porque adoecer é triste demais. É sofrido, gasta, eu sempre brinco com meus pacientes, morrer é o de menos. O pior é o sofrimento da doença. Parece meio trágico, mas essa é uma realidade assim que a gente não tem como contestar. O problema é o sofrimento da doença. Então, foque em saúde, siga os 7 passos. Vai lá, põe o seu olhar, a sua mente, os seus pensamentos lá no último degrau, lá de cima, no foque em saúde. Se liberte de tudo que atrapalha a sua subida e de tudo que te empurra buraco abaixo, escada abaixo em direção ao buraco da doença, né? Se nutra, não só o corpo, como a alma, a mente. Equilibre o seu organismo, equilibre a sua vida, se a gente considerar a saúde plena. Equilibre o seu aspecto energético, né? E rejuvenesça. Então, vida longa para você, com saúde e juventude. Afinal de contas, quem tem saúde tem tudo. E a gente vai falar o quê? O Slenderito continua? Fica atento no Malucast, não perde a oportunidade. Agora eu te convido para continuar aqui junto com a doutora Malu, que vai trazer, como ela já disse, vários outros convidados. E do outro lado da moeda, pode ser que existam outras oportunidades para você continuar com a gente, conhecendo ainda mais e talvez, se você se permitir, rejuvenescendo na fonte da juventude do Malucast, que está à sua disposição. Doutora, não esquece, se inscreve no YouTube, compartilha nas redes sociais todas, porque você está ajudando quem precisa a conhecer como obter saúde de forma saudável e gratuita aqui no Malucast. Beijo a todos. E ative o sininho. Ative o sininho. Um beijo Até a todos. A próxima. E doutora, gratidão pela oportunidade de personificar o Slenderito. Foi um prazer. Estaremos beijo aqui. Enorme no seu coração, que o Papai do Céu continue iluminando o seu caminho e essa jornada linda. Assim e a você seja. Que me permitiu entrar aí, né, seja no seu vídeo ou até no seu ouvido através do podcast, gratidão também, de coração. Gratidão e até breve.